Olá, exploradores da curiosidade, e sejam bem-vindos ao canal Mente Espanto. Imaginem estar a bordo de uma aeronave, não para uma viagem tranquila, mas para uma missão deliberada de voar diretamente para o coração de uma das forças mais violentas da natureza. E não um furacão qualquer, mas o furacão Melissa, um monstro de categoria 5, o nível máximo de fúria que o nosso planeta pode gerar. Em uma missão histórica, pilotos da Reserva da Força Aérea dos Estados Unidos, conhecidos como caçadores de furacões, penetraram na muralha de nuvens de Melissa e registraram pela primeira vez na história imagens de dentro do olho de um furacão desta magnitude. O que eles viram foi um fenômeno batizado de efeito estádio, uma arena colossal e surreal de nuvens que se erguem a dezenas de quilômetros de altura, cercando um centro de calma enganosa. Um espetáculo tão belo quanto aterrorizante que poucos humanos já testemunharam. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo na anatomia de um monstro meteorológico. Começaremos desvendando os segredos por trás da formação do furacão Melissa, explicando por que ele se tornou uma das tempestades mais poderosas já registradas na Bacia do Atlântico. Vamos detalhar o que realmente significa cada nível da escala Saffir-Simpson, a régua que mede o poder destrutivo dessas tempestades. Exploraremos a ciência por trás do efeito estádio e de outra anomalia fascinante observada em Melissa, a presença de pequenos vórtices, como mini-furacões, dançando dentro do olho principal. E preparem-se, pois vamos contar as histórias dos furacões mais devastadores que já assolaram a humanidade, revelando como a ciência e a coragem dos caçadores de tempestades nos ajudam a prever e a sobreviver a esses gigantes. Sua perspectiva é extremamente valiosa para nós. Quais são suas experiências com grandes tempestades? Você já se perguntou como seria estar no olho de um furacão? Ou o que o futuro nos reserva com as mudanças climáticas intensificando esses fenômenos? Deixe suas perguntas, pensamentos e histórias nos comentários abaixo. Nós lemos atentamente cada contribuição e, sempre que possível, respondemos a todos os comentários, pois acreditamos que a troca de conhecimento é a faísca que acende a chama da curiosidade. Para entender a fúria do furacão Melissa, primeiro precisamos compreender o que dá vida a essas tempestades colossais. Um furacão, em sua essência, é um gigantesco motor térmico que extrai sua energia dos oceanos tropicais. O processo começa de forma quase imperceptível, com uma condição fundamental. A temperatura da superfície do mar precisa estar acima de 26,5 graus Celsius. E essa camada de água quente precisa ter uma profundidade de pelo menos 50 metros. Essa água quente evapora, transferindo uma enorme quantidade de calor e umidade para a atmosfera. Esse ar quente e úmido, sendo mais leve que o ar ao redor, começa a subir. Ao ascender, ele esfria e o vapor de água se condensa, formando nuvens de tempestade e liberando o que é conhecido como calor latente de condensação. Essa liberação de calor aquece ainda mais o ar no topo da coluna, criando uma área de baixa pressão na superfície do oceano. É como acender o pavio de uma bomba atmosférica. O ar das áreas vizinhas, onde a pressão é maior, corre para preencher esse vácuo. Mas devido à rotação da Terra, um fenômeno conhecido como efeito Coriolis, esse ar não se move em linha reta. No hemisfério norte, ele é desviado para a direita e no hemisfério sul, para a esquerda, iniciando o movimento de rotação característico do ciclone. Este ciclo se autoalimenta. Quanto mais ar sobe, mais forte a baixa pressão se torna, mais ar é sugado para o centro e mais rápido o sistema gira. Uma simples perturbação tropical pode, em questão de dias ou até horas, evoluir para uma depressão tropical, depois para uma tempestade tropical. E, finalmente, quando os ventos sustentados atingem 119 km por hora, ela é batizada oficialmente como um furacão. Para classificar a intensidade desses gigantes giratórios, os meteorologistas utilizam a escala de vento de furacões Saffir-Simpson.
Criada em 1969 pelo engenheiro civil Herbert Safir e pelo meteorologista Robert Simpson, diretor do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos na época, a escala vai de 1 a 5 e se baseia exclusivamente na velocidade máxima dos ventos sustentados. Um furacão de categoria 1, com ventos entre 119 e 153 km por hora, é considerado perigoso e pode causar danos a telhados, arrancar galhos de árvores e provocar quedas de energia. Avançando para a categoria 2, com ventos de 154 a 177 km por hora, os danos já são mais extensos. Telhados podem ser arrancados, árvores com raízes rasas podem ser derrubadas e a falta de energia pode durar semanas. A partir da categoria 3, entramos no território dos grandes furacões. Com ventos de 178 a 208 km por hora, um furacão de categoria 3 pode causar danos devastadores. Casas bem construídas podem sofrer grandes avarias. Muitas árvores serão arrancadas e eletricidade e água podem ficar indisponíveis por semanas. Na categoria 4, com ventos entre 209 e 251 km por hora, os danos são catastróficos. A maioria das casas sofrerá perdas de telhado e paredes externas, e a área afetada pode se tornar inabitável por meses. E então, chegamos ao topo da escala, a categoria 5. Com ventos superiores a 252 km por hora, um furacão dessa magnitude, como Melissa, causa destruição total. Uma alta porcentagem das casas é completamente destruída, com falha total de telhados e paredes. A área atingida fica irreconhecível e inabitável por meses, ou até anos. O furacão Melissa não foi apenas notável por sua força bruta, que o colocou como o segundo furacão mais forte já registrado no Atlântico em termos de velocidade do vento, mas também por suas características visuais e estruturais únicas. A mais impressionante delas foi o efeito estádio observado em seu olho. O olho de um furacão é uma região de calma no centro da tempestade, onde o ar que subiu pela parede do olho desce lentamente. Em furacões extremamente intensos e bem organizados como Melissa, a parede do olho, que é um anel de tempestades violentíssimas, torna-se quase vertical e se inclina para fora com a altitude. Para a tripulação dos caçadores de furacões que voou dentro dele, a visão era de estar no centro de uma arena colossal, com muralhas de nuvens se erguendo como arquibancadas em todas as direções. Um espetáculo visual que é um sinal claro da maturidade e do poder extremo da tempestade. Mas a complexidade de Melissa não parava por aí. Imagens de satélite de alta resolução, como as do satélite GOES-19, revelaram outro fenômeno raro: a presença de mesovórtices. Eram pequenos redemoinhos girando dentro do olho principal, uma dança hipnótica que demonstrava a incrível complexidade da dinâmica de fluidos em ação. Esses vórtices secundários podem influenciar a estrutura interna da tempestade e são um campo ativo de pesquisa, pois indicam um nível de organização e energia que raramente é observado. A jornada de Melissa começou como uma onda tropical na costa da África Ocidental. Ao cruzar as águas excepcionalmente quentes do Mar do Caribe, encontrou o combustível perfeito para uma intensificação rápida e explosiva. Sua trajetória lenta, movendo-se a apenas 5 km por hora, em alguns momentos, foi um fator agravante. Uma tempestade lenta significa que uma mesma região fica exposta aos ventos catastróficos e às chuvas torrenciais por um período muito mais longo, maximizando o potencial de destruição. O primeiro grande alvo de sua fúria foi a Jamaica. Melissa atingiu a ilha como um furacão de categoria 5, com ventos sustentados de 295 km por hora.
tornando-se a tempestade mais poderosa a atingir o país em toda a sua história registrada. O governo jamaicano declarou estado de calamidade pública, com relatos de danos extensos à infraestrutura, hospitais danificados e comunidades inteiras isoladas por inundações e deslizamentos de terra. Imagens aéreas da cidade de Black River, por exemplo, mostravam um cenário de devastação completa, com telhados arrancados e destroços por toda parte. A Federação Internacional da Cruz Vermelha estimou que mais de 1,5 milhão de pessoas seriam diretamente impactadas pela passagem da tempestade. Após devastar a Jamaica, o furacão seguiu sua trajetória em direção a Cuba. No entanto, a interação com a massa de terra da Jamaica começou a cobrar seu preço. Os furacões são alimentados pela energia da água quente do oceano. Quando tocam o solo, um processo conhecido como landfall, eles são cortados de sua principal fonte de combustível. O ar sobre a terra é mais seco e o atrito com a superfície terrestre ajuda a desorganizar a circulação dos ventos. Como resultado, Melissa começou a perder força. Ao se aproximar de Cuba, já havia sido rebaixado para a categoria 3, com ventos de 205 km por hora. Embora enfraquecido, ainda era um furacão extremamente perigoso. As autoridades cubanas evacuaram mais de 735 mil pessoas das províncias orientais, preparando-se para o impacto de ventos fortes, inundações costeiras e chuvas intensas. A distinção entre um furacão e um tornado é fundamental para entender a meteorologia extrema. Embora ambos sejam vórtices de vento violentos, suas origens, escalas e características são muito diferentes. Como vimos, os furacões nascem sobre águas tropicais quentes. São sistemas massivos que podem ter centenas de quilômetros de diâmetro e durar semanas. Sua destruição é generalizada, causada não apenas pelos ventos, mas também pela maré de tempestade. Uma elevação do nível do mar empurrada pela tempestade e por inundações torrenciais. Os tornados, por outro lado, formam-se predominantemente sobre a Terra, geralmente associados a supercélulas de tempestade. Eles são muito menores em escala, raramente ultrapassando alguns quilômetros de diâmetro, e sua duração é muito mais curta, geralmente na ordem de minutos. No entanto, os tornados compensam seu tamanho com intensidade. A velocidade do vento em um tornado pode exceder 480 km por hora, muito superior à dos furacões mais fortes, concentrando um poder destrutivo imenso em uma área muito localizada. Enquanto um furacão pode ser previsto com dias de antecedência, permitindo evacuações em massa, o alerta para um tornado muitas vezes é de apenas alguns minutos. A história está repleta de furacões que deixaram cicatrizes indeléveis na paisagem e na memória humana. O furacão Katrina, em 2005, embora não tenha sido o mais forte em termos de ventos, é frequentemente lembrado como o mais destrutivo da história dos Estados Unidos. Seu impacto catastrófico em Nova Orleans não se deveu apenas à força da tempestade, mas a uma falha fatal de engenharia, o rompimento dos diques que protegiam a cidade, resultando em inundações massivas e mais de 1.800 mortes. Outro monstro histórico foi o furacão de Galveston, em 1900. Em uma época sem satélites ou radares meteorológicos, a cidade do Texas foi pega de surpresa, resultando no desastre natural mais mortal da história dos Estados Unidos, com um número de mortos estimado entre 8 e 12 mil pessoas. Mais recentemente, o furacão Maria, em 2017, devastou Porto Rico como uma tempestade de categoria 5, destruindo a rede elétrica da ilha e causando uma crise humanitária que durou meses, com prejuízos que ultrapassaram 90 bilhões de dólares. Esses eventos históricos nos lembram que a vulnerabilidade de uma região não depende apenas da força do furacão, mas também da preparação, da infraestrutura
e da capacidade de resposta das comunidades afetadas. A tarefa de enfrentar esses monstros de frente recai sobre os ombros de um grupo extraordinariamente corajoso de cientistas e pilotos, os caçadores de furacões, operados pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, NOAA, e pelo 53 Esquadrão de Reconhecimento Meteorológico da Força Aérea. Essas equipes voam em aeronaves especialmente reforçadas, como o Lockheed WC-130 Hércules, diretamente para o interior das tempestades mais violentas do planeta. As imagens da tripulação dentro do furacão Melissa, enfrentando turbulência severa enquanto a aeronave é sacudida violentamente, dão uma pequena amostra dos perigos que enfrentam. O objetivo dessas missões perigosas é coletar dados vitais que não podem ser obtidos por satélites. Eles lançam instrumentos chamados dropsondes no olho e na parede do olho da tempestade. Esses dispositivos, equipados com GPS, medem a pressão, temperatura, umidade e velocidade do vento em diferentes altitudes, enquanto caem em direção ao oceano. Essas informações em tempo real são cruciais para os meteorologistas em terra, melhorando a precisão nas previsões de intensidade e trajetória do furacão em até 20%. É um trabalho perigoso, mas cada voo, cada dado coletado pode salvar inúmeras vidas, fornecendo alertas mais precisos e tempo valioso para que as pessoas possam evacuar e se preparar para o impacto. Olhando para o futuro, a ciência nos alerta que furacões como o Melissa podem se tornar mais comuns e mais intensos. O consenso científico, consolidado em relatórios do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, IPCC, indica que o aquecimento global está elevando a temperatura dos oceanos. Como vimos, águas mais quentes são o combustível primário dos furacões. Embora o número total de furacões por ano possa não aumentar necessariamente, há uma forte evidência de que a proporção de tempestades que atingem as categorias 4 e 5 está crescendo. Além disso, um planeta mais quente pode reter mais umidade na atmosfera, o que significa que os furacões do futuro provavelmente trarão chuvas ainda mais torrenciais, aumentando o risco de inundações catastróficas. Fenômenos como a rápida intensificação, onde uma tempestade ganha força de forma explosiva em um curto período de tempo, também estão se tornando mais frequentes, tornando as previsões mais desafiadoras. O furacão Melissa, com sua força recorde e características anômalas, serve como um poderoso lembrete da imensa força da natureza e da urgência em compreender e nos adaptar a um clima em constante mudança. A beleza hipnótica e a fúria destrutiva desses gigantes atmosféricos continuarão a desafiar nossa ciência, nossa engenharia e nossa resiliência por muitos anos.